caso, que são inteiramente atribuíveis a Mohamed. O que é que temos no menu para hoje? Olha, o silêncio do Presidente da República, a remodelação do governo que se impõe, não se sabe se antes ou depois das autárquicas, e a distribuição da economia. Pelo meio, vamos ter também um tema que nos foi sugerido por um espectador, que o Jorge Marrão irá tratar, e o Joaquim, que é a transformação, a eventual transformação de dívida do Banco Central Europeu em dívida perpétua. Joaquim, quer começar por onde? Antes de irmos ao programa, quero só lembrar que o canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis, Alidata, que faz software de gestão de empresas. Joaquim, agora sim, pode escolher o tema. Então, começamos pelo silêncio do Presidente, que é o problema do maestro quando não tem músicos. Ou seja, está em cena com a batuta, faz gestos, mas não acontece nada, porque não estão lá os músicos para tocar o que está na pauta. Ora, isso não é apenas uma consequência dos músicos que chegaram atrasados ou que resolveram não ir à sala de concertos. É também uma responsabilidade do próprio maestro, porque não preparou os músicos, não os organizou para estarem à hora certa a que ele chega para a sessão de música. Joaquim, permita-me só fazer uma pergunta muito simples, que é, não é de agora que a orquestra não tem músicos. Ou seja, essa falta de músicos, que é para não dizer falta de músicos de qualidade, é um problema estrutural. Já vem de trás, tem 5 anos pelo menos, desde que o Presidente lá está. Ora, o problema é que o Presidente agora, apesar desta falta de músicos que já existia, só agora é que tem estado mais calado. Porquê? Não, porque é agora que a crise se torna mais visível, ou seja, é agora que se verifica que o que se escondeu em 2015, quando este Presidente, em nome da estabilidade, abençoou o acordo parlamentar do governo minoritário do PS com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, o silêncio nessa altura repercute-se agora, porque as consequências daquilo que ficou censurado com esse silêncio tornam-se visíveis quando um incidente da natureza torna óbvios os obstáculos que não foram removidos nessa altura. Apesar desta falta de música já existia. Perdão, tive aqui uma intervenção de som. Jorge, queres comentar o silêncio do Presidente da República também? Antes de prosseguirmos para o eu seguia a linha metafórica do Joaquim, dizendo o seguinte: julgo que quer o maestro, quer o primeiro violino, porque aqui o primeiro violino seria o primeiro-ministro, estão com alguma dificuldade em articular-se, porque têm muito público. Ou seja, nós estamos nos ensaios, estamos numa plena season de música, portanto o público está a assistir e, portanto, há alguma dificuldade em que eles se entendam sobre aquilo que tem que levar por diante, que é a resolução da crise pandémica. Ora, isso leva a que o Presidente, que é no fundo o maestro, tenha que ser muito cauteloso sobre aquilo que diz e que faz. E, portanto, eu julgo que este silêncio é um silêncio de ouro, porque é um silêncio que obriga a que as despesas do que se está a passar sejam, na prática, imputáveis ao Governo, e o Presidente está-se a reservar para os momentos que achar decisivos. Nessa matéria, eu julgo que o Joaquim tem razão, ou seja, há uma crise que é severa e perante uma crise severa nós temos que ter o comandante em chefe com muito cuidado sobre aquilo que diz e sobre aquilo que faz.
percebemos que o movimento que houve pré-eleições incorporava o Presidente da República, mas também incorporava o candidato. Neste momento já não há candidato, só há Presidente da República. E, portanto, isso vai obrigá-lo, obviamente, a um cuidado redobrado. Não estou a ouvir, Camilo. Jorge, o que é que achas que vai acontecer com o aprofundamento da crise? Ou seja, como nós já percebemos que 2021 vai ser eventualmente tão mau, ou um bocado menos mau do que 2020, mas mau, e vamos ter um crescimento de falências, vamos ter um problema com moratórias, vamos ter aumento do desemprego e naturalmente o rendimento dos portugueses. O que é que tu achas que vai ser, o que é que vai acontecer com este silêncio nos próximos tempos? Vai-se manter, vai-se agravar, o Presidente vai ter que intervir? Eu julgo que o Presidente vai intervir de uma forma muito mais cautelosa e mais silenciosa. Provavelmente o magistério de influência, que é característico deste regime semipresidencialista, vai ter mais relevância e, portanto, o que nós vamos assistir não é provavelmente a um desentendimento na praça pública sobre o problema, é sempre um entendimento que tem que ser acordado previamente. Quando o líder da oposição, o Dr. Rio, pede ao Presidente, pediu numa entrevista que o Presidente fosse mais escrutinador, eu julgo que percebemos esse objetivo, mas é óbvio que o Presidente vai ser escrutinador de forma muito diferente daquilo que provavelmente nós gostaríamos que fosse, que é na praça pública. Porque o que nós estamos a lidar é com uma crise sem precedentes. E, portanto, vemos, aliás, por toda a movimentação sobre a informação disponível sobre a crise está a ser, eu diria, gerida de forma cirúrgica, para não alarmar, mas é óbvio que as pessoas já perceberam a dimensão do problema e, portanto, requer a quase todos os atores que tenham muito mais prudência. Joaquim, esta gestão cuidadosa de crise acha que consegue escapar ao olho do cidadão comum? Ou as pessoas começam agora a ganhar dimensão, aliás, ganhar uma noção da verdadeira dimensão do problema que nós temos pela frente, a começar por esta terceira vaga que tem sido mortífera? Não é só a terceira vaga, são também as mutações do próprio vírus. Mas vamos ao tema que o Jorge colocou, de uma crise sem precedentes. É verdade que com estas circunstâncias esta é uma crise sem precedentes, mas para quem exerce funções de responsabilidade política, esta é uma crise sempre possível, ou seja, devia-se ter preparado não apenas os hospitais e o pessoal clínico, mas também o pessoal político, devia-se ter preparado o ambiente político para enfrentar uma crise deste tipo. Isso não se fez. Mas não se fez não é por incapacidade dos protagonistas. Não se fez porque desde 2015 se tinha decidido não analisar o que tinha acontecido até 2015 e designadamente até 2011. E não só os protagonistas estão comprometidos com esse silêncio inicial, como ainda agora, com estes incidentes dos confinamentos, nem sequer os tribunais conseguem terminar o trabalho que permitiria voltar aos acontecimentos que antecederam 2011. Estou-me a referir em concreto ao julgamento se é que vai haver julgamento, do primeiro-ministro que estava em exercício até 2015. Mas, Joaquim, mas acha que esta situação que referiu agora, os tribunais não conseguem terminar o trabalho, isto quer dizer o quê? Quer dizer que quem está na justiça não preparou o sistema? Ou quer dizer que isto é uma desculpa para não tomar decisões?
O problema é que, quando há um compromisso de silêncio, o primeiro que romper esse compromisso vai ser acusado por aqueles que ainda estão presos ao compromisso. E, portanto, a estratégia do silêncio é perfeitamente compreensível. Mas pior do que essa estratégia do silêncio que vem há vários anos atrás, há hoje uma dificuldade adicional. É que ninguém vai querer exercer o poder nestas circunstâncias. E, portanto, há uma convergência de interesses em deixar lá ficar os que já lá estão. Estes, por sua vez, não podem optar por abrir uma crise política porque os compromissos inerentes à convergência de 3 partidos de apoio parlamentar não lhes permite entrar em período eleitoral agora. Como, por sua vez, o Presidente, nestes primeiros 6 meses, não pode dissolver o Parlamento, nem sequer o exemplo de Jorge Sampaio pode ser aqui utilizado, porque não há o poder de dissolução do Parlamento. Portanto, deixe-me pegar num facto concreto da semana passada para lhe perguntar se nós não estamos perante uma intervenção diferente do Presidente da República, mas mais incisiva. Estou-me a reportar, por exemplo, à saída do Dr. Francisco Ramos, coordenador da Task Force da vacinação. Os rumores que correm no mercado é que terá sido o Presidente da República a forçar a saída da pessoa. Acha que isto é um comportamento ou um modelo que poderemos assistir nos próximos meses, nos próximos tempos? Camilo, mesmo que o Presidente da República decidisse fazer uma coisa desse tipo, não lhe servia para nada. Porque a questão de fundo é o que é que se vai fazer depois de terminar esta crise sanitária. Não é, com certeza, voltar ao modelo anterior. Ora, o que o Presidente da República podia e devia fazer era, nesta altura, estar a promover os debates entre partidos políticos sobre o que é que vai ser a fase seguinte. Porque não se sabe quando é que esta fase termina. E aquilo que passa por direção política é apenas o exercício autoritário do confinamento. Ora, isso não é uma política, é uma emergência. O que é que se faz depois disso? Ora, neste momento, não há nenhum exercício de reflexão sobre esse tema. Como se viu, aquele projeto do Costa e Silva, já só o próprio é que fala dele. Mas, se olharmos para o programa de auxílio com origem na União Europeia, também ninguém está a falar sobre isso, a não ser aqueles que se posicionam para poderem beneficiar com as correntes de fundos financeiros que vierem, quando vierem, porque, como agora se verifica, provavelmente até julho não chegarão. Ora, neste intervalo, o único que tem liberdade para promover uma iniciativa política com sentido de futuro é o Presidente. Não se lhe pode pedir que faça intervenções, porque as intervenções não conduzem a nada. Mas pode-se pedir que faça uma reflexão sobre os erros ocultos do passado para que eles não se repitam no futuro. Ora, esse campo está completamente vazio. Não há ninguém a falar sobre isso. Claro que quem está nas posições de poder refugia-se nas limitações do confinamento. Quem está sujeito ao confinamento refugia-se na impossibilidade de debater presencialmente com os outros. Isto significa que
a crise sanitária prossegue o seu caminho, a destruição da economia será cada vez mais acentuada e, quando finalmente se disser podemos voltar a trabalhar, ninguém está preparado para aquilo que é preciso fazer. Deixa-me ir ao Jorge. O Jorge, também tens a opinião que... Ou melhor, tens a opinião. A pergunta também é para ti. Achas que, se confirmar esta tese, que circula em certos bastidores, que o Presidente da República terá estado por trás da saída do coordenador da Task Force para a vacinação, achas que isto pode ser um modelo de direção presidencial nos próximos tempos? Eu julgo que o Presidente vai ter a obrigação, diria, não só constitucional, mas moral, de fazer um mandato com muito mais direção, porque vai obrigar, de alguma forma, a que a crise seja ultrapassada. Aliás, o Presidente elegeu a crise pandémica como a sua grande bandeira na campanha eleitoral. E, portanto, tudo o que se relacionar com a solução deste problema, o Presidente vai se envolver. Como nós dizíamos há pouco, vai se envolver provavelmente de uma forma diferente do que fez no passado, mas vai se envolver. Aliás, a demissão torna-se estranha porque, ao que parece, as razões têm a ver com algo que se passou no lugar onde estava como administrador e não como responsável pelo plano de vacinação. E demite-se do plano de vacinação, mas não se demite do lugar onde... Portanto, há aqui alguma incongruência que ficou por explicar. E, portanto, nós podemos fazer essa interpretação, uma interpretação livre. Aliás, devia ser o contrário, não é, Jorge? Porque como o problema, segundo nos disseram, aconteceu no hospital que ele preside, quer dizer que a demissão devia ter ocorrido nesse plano e não no outro. Portanto, e não no outro. Essa pode ser uma das leituras que podemos fazer, pode ser essa, não tendo mais informação. Agora, talvez fosse bom nós, sobre a crise da pandemia, refletirmos sobre uma outra dimensão. Se nós nos recordarmos, em março de 2020, houve um movimento da sociedade para forçar o governo a uma abertura significativa da economia, e na altura disse que a economia não aguentava. E neste momento esse assunto saiu de cima da mesa. A pergunta que nós temos que fazer é, então, mas o que é que mudou para que a economia agora consiga suportar? Eu julgo que o que mudou foi a percepção que não há solução para a economia se não houver uma solução para a pandemia. E, por outro lado, que isso vai significar de forma generalizada em todos os países uma diminuição séria do nosso nível de rendimento e a crise económica será, com certeza, muito mais violenta. Se nos recordarmos quais eram as projeções para o ano 2020, coisa que ficaram, se recordarmos as projeções que eram para 2021 e as que já estão a ser modificadas, portanto, todos os sinais são no mesmo sentido. Ora, isso vai levar, quando houve uma reação da Europa, dizendo, não, o que nós vamos precisar é de uma bazuca, neste momento essa bazuca, pelos vistos, vai ter que ser ou aumentada ou vai ter que ser gerida de forma diferente. Portanto, eu julgo que há aqui uma alteração significativa da condução política. A condução política passou a ser muito mais centrada na parte da pandemia porque se chegou à conclusão que sem a resolução desse problema nós não conseguimos voltar a abrir a economia. E voltar a abrir a economia é uma abertura em condições completamente distintas do passado. Portanto, nós vamos entrar num período de uma certa indefinição e, eu diria, até confusão informativa, porque está a ser ocultado a dimensão da crise que vai ocorrer
a seguir à resolução do problema da crise pandémica. E a crise pandémica não se resolve em Portugal, tem que se resolver na Europa como um todo. Porque as economias que estão integradas só podem voltar a estar integradas se todos abrirem ao mesmo tempo ou se todos tiverem mais ou menos as mesmas políticas sanitárias, porque senão as pessoas não se deslocam. Estou-me a pensar basicamente nas questões do turismo e outras de natureza em que obrigam uma certa mobilidade. Portanto, julgo que há aqui uma alteração significativa, na minha opinião, da leitura que tu dizias agora que a situação a verdadeira situação está a ser ocultada dos portugueses. Não é estranho? Nós temos uma sociedade supostamente livre, temos uma imprensa livre, temos opinion makers, temos analistas, todos os dias botam faladura. Não acha estranho ter toda a gente amordaçada e pouca gente fala neste assunto? Não, eu julgo que a imprensa tomou partido relativamente a uma ideia que era, no fundo, era como se estivéssemos numa guerra e nós temos que ter uma noção patriótica de defesa do território nacional contra um vírus pandémico que não se pode chamar chinês porque não convém, mas pode chamar brasileiro ou inglês de acordo com as conveniências. Portanto, a partir do momento em que a imprensa se posicionou dessa forma, agora tem dificuldade em fazer o relato dos problemas que estão a ocorrer. E, por outro lado, o que torna isto mais, eu diria, penoso para as populações, mas atrativo do ponto de vista de análise, é que aquilo que era a bandeira que tinha sido usada com a entrada da Troika, que era a tentativa que a Troika tinha feito, que era destruir o Estado Social português como ele era. Nós hoje temos um Estado Social em que pagamos muito mais impostos e ele está-se a revelar incapaz de resolver de forma satisfatória este problema. Portanto, eu diria que é um grande azar dos Távoras relativamente a esta crise. Joaquim, deixa-me voltar a bandeira, tudo aquilo que foi a bandeira do ataque que tinha sido feito ao governo de Passos Coelho e da Troika, agora está-se a revelar como parte do problema e não parte da solução. Deixa-me voltar ao Joaquim, para lhe colocar uma questão que tem a ver com o que estavas a dizer. Joaquim, o Jorge estava aqui a fazer uma observação sobre o nível de alinhamento com que a sociedade está a olhar para este problema. E estamos a falar da distribuição da economia, estamos a falar deste problema que surgiu na saúde. Porquê é que acha que a sociedade não se mobiliza em torno destas questões? Ou seja, já toda a gente percebeu que o governo cometeu uma série de erros, que o Estado não está a funcionar. E, no entanto, parece que os portugueses estão, em geral, afetados por uma enorme apatia, a começar pela própria comunicação social. Camilo, a minha perspectiva não é seguindo essas linhas, é seguindo uma linha completamente diferente. O que é que está a acontecer aos programas políticos dos partidos? Porque tudo aquilo que eles propunham está hoje ridicularizado pela realidade efetiva das coisas. Ou seja, como é que pode haver políticas distributivas quando os ricos desapareceram? Hoje só há pobres. Portanto, como é que se distribui de pobre para pobre? Realmente não é uma perspectiva animadora, mas a verdade é que ninguém está a procurar reformular as propostas partidárias para as ajustar àquilo que vai ser a realidade depois da crise sanitária. Nós o que vemos são pequenos ajustamentos. Por exemplo, as negociações na TAP, que me fazem recordar as negociações do fim da desnave aqui na Margueira. Também era um bastião do sindicalismo revolucionário. De lá saíram vários partidos revolucionários
E, de facto, no fim, o que é que aconteceu? Transferência para Setúbal e continua a trabalhar sem nenhuma agitação. O que é que aconteceu na TAP? Também era, digamos, a parte nobre do sindicalismo, digamos, a forma mais evoluída de distribuição de rendimentos, porque, efetivamente, geravam ou receitas ou tinham possibilidade de gerar dívida. Hoje, o que se verifica é que o tal efeito da crise sanitária implicou uma brutal compressão daquilo que era a escala e a dimensão da empresa. Ora, era para isso que eu gostaria que os dirigentes partidários estivessem a trabalhar para corrigir as suas propostas políticas, as suas propostas programáticas. Mas está a ver porque é que eu falo de apatia, Joaquim? Porque parece que ninguém se quer mexer. Não querem os partidos, a comunicação social, as outras forças vivas da sociedade, está tudo caladinho. Camilo, posso só estimular o Joaquim num seguinte raciocínio, que é, se nós olharmos para a política da seguinte forma, a política a discussão é entre fazer crescer um bolo e a forma como o bolo é dividido pelos portugueses. A primeira conclusão a que tiramos é que o bolo não vai crescer. E a forma como está a ser dividido, também já se tentou todas as fórmulas possíveis e chegou-se à conclusão que há sempre uma certa insatisfação como o bolo está a ser dividido. Mas, por outro lado, e essa é a parte que eu acho que é mais negra, e por isso é que os partidos políticos se recusam a dar um passo em frente para serem, os partidos políticos da oposição, para darem um passo significativo em frente para serem oposição, para serem futuro governo, é que ninguém disse aos portugueses que esse bolo que nós estamos a comer é um bolo que ainda não pagamos a fatura, que é a dívida. Portanto, nós temos um problema que é, temos um bolo, mas o que vamos distribuir desse bolo para os portugueses daqui a 1 ano ou 2 é mais dívida, não é mais bolo. E, portanto, o político que queira ser governo, a primeira coisa que tem que fazer a pergunta muito simples. E quem é que vai pagar a fatura deste bolo? Então eu aliás, no outro dia em off dizia-vos que se nós fôssemos convidados para o governo, a primeira coisa que eu ia fazer a pergunta ao meu amigo Joaquim Guiar e Camilo era quem é que faz o aumento de capital? Onde é que anda o dinheiro? Onde é que anda o dinheiro para organizar isto? Claro que temos o BCE, estamos de acordo. Mas o BCE é uma panaceia até certo ponto. Há coisas que o BCE não vai conseguir fazer, que é reformas na sociedade. Pode levá-las a que elas aconteçam, mas não vai conseguir fazer isso. Portanto, eu julgo, Joaquim, que é muito difícil e aí estou de acordo quando diz era importante que o Presidente começasse a chamar os partidos para lhes perguntar, meus senhores, o que é que os senhores têm a dizer e oferecer ao país para a resolução deste problema. Isso eu estou de acordo. E peço desculpa pela introdução, Joaquim. Não, é que o ponto é interessante porque o Presidente reúne com partidos para decidir estados de emergência, mas não reúne com partidos para trabalhar o que é que se faz depois do estado de emergência. Isto mostra uma das dificuldades típicas da política, que é o que é que os partidos devem fazer? Esperar que os eleitores os escolham ou trabalhar com a formação dos eleitores para que eles depois votem nesses partidos? Joaquim, mas não era função de um presidente olhar para o futuro e pôr em cima da mesa os temas que mais ninguém quer discutir, a começar pelo Primeiro-Ministro? Não é disso que se espera de um Presidente da República? É isso que se espera de um Presidente da República quando deixar de estar obcecado com a estabilidade política
e passar a estar interessado com a promoção do desenvolvimento da política, que não é só o desenvolvimento da economia, é o desenvolvimento da política. O que é que tem de ser diferente na política para que as políticas económicas sejam diferentes daquilo que foram? E ele tem, à frente dele, todas as evidências para dizer que não se pode repetir aquilo que não deu resultado. E, de facto, na última década, nós não crescemos do ponto de vista económico. Mas andamos a fazer habilidades orçamentais do ponto de vista do déficit zero ou do ponto de vista da cativação das verbas que já estão orçamentadas. Isso são habilidades de quem não sabe para onde é que quer conduzir o país. E, portanto, anda como um barco que só tem um remo, por mais que reme, anda só à volta, porque precisa de 2 remos para conseguir seguir em frente. Ora, esse tipo de situação não tem internamente alternativa que seja gerada pelos próprios partidos. É preciso que alguém dentro do sistema institucional possa desempatar aquilo que é o impasse atual. Esse alguém é o Presidente da República. Portanto, o Presidente da República não tem que forçar nem remodelações de governo, nem recurso a eleições antecipadas. Joaquim, mas a questão aqui da remodelação do governo, quando eu falava no início do programa, não é saber se o Presidente da República deve ser o catalisador dessa remodelação, não é isso. A questão é outra. O Primeiro-Ministro tem neste momento a Ministra da Saúde sob fogo, tem o Ministro da Administração Interna sob fogo, tem a Ministra da Justiça que já morreu e ninguém lhe disse, e portanto tem quase metade do governo em áreas-chave praticamente paralisadas. A questão é, o Primeiro-Ministro devia fazer uma remodelação agora ou deve esperar pelas autárquicas? O Primeiro-Ministro está a comer a sopa que cozinhou e, portanto, não se pode queixar de saber mal. De facto, agora que utilizou esses ingredientes, é com eles que tem de continuar. Porque não serve para nada fazer uma remodelação ministerial dando as mesmas instruções aos próximos que deu aos anteriores. Portanto, não é por aí que se encontra a solução. Mas é justamente pelo facto do Primeiro-Ministro ter falhado e já não consegue corrigir o fracasso que se abre a oportunidade para debater a sério o que é que se quer fazer na fase seguinte. Porque não basta dizer que é a solução do Bloco Central, ou é a solução da maioria de esquerda, ou é a solução da maioria de direita. Esses arranjos numéricos não têm nenhum significado do ponto de vista estratégico. Só têm significado do ponto de vista numérico dos grupos de eleitores. E pode-se ter mais eleitores para um lado ou mais eleitores para o outro. Mas, na prática, nada muda. Ora, para mudar, é preciso que haja consciência nos partidos políticos da necessidade dessa mudança. Porquê? Porque o campo em que a política se exerce mudou radicalmente. E, portanto, não é possível continuar a ter políticas distributivas quando não há nada para distribuir. Como não é possível ter políticas de acumulação de capital quando nem sequer há atividade empresarial. Portanto, nós estamos confrontados com uma crise que abre para um horizonte completamente diferente. E é para esse horizonte que o Presidente devia convocar os partidos, deixando o Parlamento decidir livremente os estados de emergência, mas orientando os partidos para um debate sobre a emergência futura, que não será sanitária, mas será económica e será social. Joaquim, mas não está a fazer. E, portanto, como é que nós podemos obrigar o Presidente da República a fazer essa função?
Não, ele vai lá por ele. Não é preciso. Isto Não é, trataram mais nessa altura? não, é inevitável. Ele vai lá por ele, porque senão acontece-lhe o mesmo que aconteceu ao Marcelo Caetano. Calhe a política ultramarina em cima. Neste caso é calhe a política económica em cima. E ele foi eleito para um segundo mandato há um mês. Portanto, tem um longo período à sua frente para ser esmagado ou escapar à avalanche que vai acontecer. Jorge, porquê é que achas que o Presidente está quietinho e nem sequer e não faz este papel de começar a preparar os partidos, ou melhor, preparar a sociedade e convocar os partidos a discutir o que é que vai ser Portugal daqui a 4 ou 5 anos? Vamos ver, o Presidente na campanha eleitoral referiu as razões por se candidatava e foi muito explícito. Pela estabilidade, pela resolução da crise pandémica e que era um garante de um certo equilíbrio institucional que iria resultar das crises de lideranças partidárias. Mas não damos por ele, não é? Não, mas deixa-me só pegar ali no raciocínio do Joaquim para ir um bocadinho mais longe. O economista Keynes tinha uma famosa frase que era: eu tenho uma opinião quando tenho um conjunto de factos. E quando os factos mudam, eu tenho que mudar de opinião. Ora, o que é que acontece? O governo tem que mudar de opinião e oposição sobre o que é fazer política num estado de emergência. E o governo ainda não se capacitou dessa ideia. Montou uma campanha mediática para continuar com as mesmas bandeiras, quando o problema requer outro tipo de políticos, outro tipo de política, porque estamos numa situação verdadeira de emergência nacional e, portanto, não vale a pena fazer um arranjo que foi feito por este governo, que era nas áreas sociais, do Estado Social, na educação e na saúde, ministros mais extremados à esquerda, para terem no fundo o Bloco e o Partido Comunista a apoiar, e depois ministros mais, diria, mais socialistas, sociais-democratas, de esquerda, como na economia, ou ministros mais tecnocráticos e que sabem que têm que cumprir as regras de Bruxelas. Foi o caso de Mário Centeno e agora o caso de João Leão. Ora, o governo em si tem um bocado original perante a emergência. Foi desenhado para fazer uma gestão de uma geringonça em que não havia emergência. Ora, o que as pessoas estão a dizer, e não é por acaso que nós estamos a insistir no papel do Presidente. Nós estamos a insistir no papel do Presidente porque o Governo está impossibilitado de fazer o raciocínio fora, diria, daquilo que estava habituado. É um governo, diria, errado, no sentido em que mudaram de tal forma as circunstâncias que o Primeiro-Ministro teria a legitimidade para mudar o governo sem ser um sinal de fraqueza. Qual é o problema? O problema é que se começa a mudar os ministros, começa a oposição a demonstrar um sinal de fraqueza. Ora, a pergunta é: alguém quer ir governar um país na situação atual como ele está? Ninguém quer ir governar um país assim. Porquê? Porque isto é uma cartar de responsabilidades e há pouco o Joaquim referiu uma coisa muito importante, que é preciso conquistar a opinião pública para governar um país de forma diferente numa situação de emergência. E a pergunta é: quem é que vai fazer isso? E ninguém tem coragem de o fazer. Porquê? Porque a opinião pública ainda não está preparada para isso. E, portanto, não é por acaso que nós estamos a socorrer do Presidente como a figura garante do regular funcionamento das instituições. Porque quando nós pensamos, mas o que é que significa regular funcionamento das instituições? É o que o Presidente entender. Se o Presidente acha que o país está a funcionar bem, então não faz muita coisa. Se entender que está a funcionar mal, então tem que pressionar.
E, portanto, a crise das lideranças partidárias, por exemplo, no caso do CDS, a movimentação que houve dentro do Partido Socialista na própria campanha presidencial, indiciam que as pessoas querem que haja mudanças. Não sabem bem para onde, mas que haja mudanças. Ora, o que nós estamos aqui a propor é dizer ao Presidente não chamem os partidos e expliquem, meus senhores, depois da emergência sanitária, como é que vamos resolver a emergência económica? O que é que os senhores têm a dizer sobre isso? E nessa altura, aquele valor essencial que o Presidente referiu, que era o da estabilidade, vai ser posto em causa. Porquê? Porque a estabilidade significaria como se o mundo rolasse de forma normal. Ora, o mundo mudou 180 graus, quer dizer, não foi muito rápido. E o mundo mudou, não foi só em Portugal, foi em todo. Um bom sinal. Vejamos o caso italiano. O caso italiano é ir buscar uma pessoa com um perfil completamente distinto, em que os partidos tiveram que se... O Sr. Salvini a apoiar um tecnocrata. Jorge, mas não é a solução, não é? Não é a solução. Primeiro que a Itália ainda a fazer isso há vários anos já. Em segundo lugar, como tu reparaste, e como vai... Não, eu não digo que é a solução. Ela vai-se pôr ao lado do Sr. Draghi agora. Mas daqui a um ano ou dois vão correr com ele, porque as políticas que ele vai ter que implementar não são do agrado dos partidos. Mas, Camilo, mas essa é a cegueira partidária. Os partidos não querem ter responsabilidades significativas em termos de uma crise com uma dimensão como desta, porque isso pode destruir o partido. Porque o partido vai ter que tomar decisões em que os eleitores e os membros do partido não estão de acordo. E, portanto, o que faz é cria uma almofada. Vamos lá ver, eu diria que não é o idiota inútil, neste caso é o idiota útil. Vai para lá para saber que vai ser corrido. Mas quando é corrido, o país está resolvido. Mas quem é que fez isso? Epá, não fomos nós. Nós só apoiamos porque não havia alternativa. Não conseguimos encontrar entre nós alternativa. Deixa-me voltar ao Joaquim, para lhe colocar uma questão. O Joaquim não estava na agenda, mas uma vez que o Jorge falou nisto, como é que viu esta última crise no CDS? Bom, o problema é que é uma crise aguda sem conteúdo. Isto é, dói, mas não se sabe porquê, nem qual é a origem da dor. Portanto, na prática, aliás, ficou tudo como estava, o que significa que, na prática, aquele debate não serviu para nada. Mas é um exemplo que eu posso usar para clarificar aquilo que eu acho que o Presidente poderia fazer. Nós já tivemos, na nossa história política, um caso idêntico ao de Mário Draghi. Foi quando, num governo de iniciativa presidencial, o Presidente da República propôs o Nobre da Costa. Lembro-me, sim, senhora. E havia a garantia de que partidos em número suficiente iriam apoiar Nobre da Costa. No momento da votação, afinal, essa garantia desapareceu e o Nobre da Costa caiu. Ora, isto quer dizer o quê? Que antes de arranjar um Nobre da Costa ou um Mário Draghi, é preciso que o Presidente trabalhe com os partidos para que a solução que for apresentada seja aceite por esses partidos. Ora, isso só acontece quando os próprios partidos tiverem a consciência do que é a sua vulnerabilidade, se não se ajustarem suficientemente depressa àquilo que é a mudança das circunstâncias. E, portanto, os debates que o Presidente pode promover não estão sujeitos a um prazo limite. Podem durar o tempo que for necessário. Mas será mais útil fazer isso do que fazer conferências de imprensa ou discursos ao país. Porque é trabalhando com os músicos que o maestro consegue preparar a orquestra.
E neste momento nós não temos nem músicos, nem instrumentos, e até agora o maestro ainda não apareceu. O que é mais simples é arranjar a batuta para o maestro. Foi isso a eleição presidencial. Já tem batuta, já tem legitimidade. Agora, o que é que quer fazer com ela? Ficar à espera que os partidos lhe venham fazer as propostas? Então pode ficar à espera os 5 anos do mandato porque não aparecem as propostas. Mas seguindo a lógica do maestro Joaquim, eu gostava de introduzir aqui um elemento. O problema é que o público foi convidado a assistir a um concerto de Beethoven, mas o concerto que vai ter que ser, que vai acontecer é de Mozart, e o público vai se revoltar. E por isso é que não percebe porque é que aquele maestro e aqueles músicos servem para as duas coisas. Então não vai dar, ou seja, os músicos estão com a pauta errada. E, portanto, nós temos um problema realmente de concerto, para além de estarem todos confinados, ou seja, nem se poderem juntar na mesma sala. E, portanto, há um problema de pauta, há um problema de músicos que não sabem tocar aquele compositor, e, portanto, aquela pauta também tem um problema. O Joaquim está a dizer é o seguinte: pede-se ao maestro, faz favor, faça um acordo sobre a pauta que vai existir, e depois vão surgir os músicos necessários para executar essa pauta. Ora, nós estamos a querer fazer ao contrário. Nós estamos a querer é que sejam a própria orquestra a parar com aquela pauta, mudar de pauta e usar os mesmos músicos. Eu acho que vai ser difícil. Jorge, agora a tua opinião sobre o que se passou com o CDS. Não, o que se passou com o CDS eu acho, é sintomático do problema que o país atravessa. É normal os partidos terem disputas sobre correntes ideológicas internas. Mas o que aconteceu ao CDS, aconteceu aquilo que eu e o Joaquim já vínhamos falando há algum tempo, que era a questão da reconfiguração política do regime em consequência da Troika. Os partidos iriam que se ter ideologicamente alinhar. Com a chegada do Chega à política, baralhou, se quisermos, o posicionamento ideológico de todos os partidos, sendo um partido antissistema, e um partido antissistema basicamente é um partido que traz ao de cima o descontentamento geral da população e faz um discurso de uma certa, diria, apreciação do que as pessoas têm feito sobre o que é que se está a passar na política, e baralha o sistema político tradicional. E, portanto, o CDS teve que fazer foi obrigado a fazer essa depuração. A pessoas mais liberais, mais conservadoras, mais democratas cristãs, e a pergunta é qual é o momento em que nós temos que nos definir, e foi escolhido este momento. Eu julgo que o país, não sei como é que interpretou em forma geral o movimento, mas o Joaquim deu a expressão certa. Doeu muito ao CDS, doeu muito às pessoas do CDS, mas o conteúdo não pareceu ser muito relevante. Não se pareceu ser relevante por uma razão, porque aquilo que nós estamos a tratar é de uma emergência nacional. E estar a fazer uma disputa partidária sobre um partido que não se une para... É um erro. Muito mais, as pessoas vão fazer uma interpretação, sim, na minha opinião, provavelmente pouco favorável ao que se passou. Bom, deixem-me para o final, deixei propositadamente a questão do BCE e da conversão da dívida que lá está estacionada numa dívida perpétua. Nós temos a vantagem, já desde o ano passado, estarmos a discutir isto sistematicamente aqui no Think Tank, pela mão de Joaquim Aguiar e tu também, Jorge. Queria começar pelo Joaquim. Joaquim, isto não é uma proposta nova, mas é uma proposta execuível.
É perfeitamente execuível e não só para Portugal. Há outros países, a Itália é um exemplo, há outros países que estão confrontados com um problema do mesmo tipo. Ou se enrola a dívida em ligaduras e se faz da dívida uma múmia e se faz do Banco Central Europeu a pirâmide das múmias, ou não temos maneira de acomodar o passado ao mesmo tempo que estamos a projetar o futuro. A ironia da história é o facto de Mário Draghi poder vir a ser, ainda não está garantido, mas poder vir a ser primeiro-ministro de Itália, quando foi o governador do Banco Central Europeu. Portanto, é o dono da pirâmide que tem que decidir o que é que faz com as múmias que lhe vão pôr à porta. Será que isso resolve a questão económica e política dos diversos países que têm de recorrer a essa ajuda do Banco Central Europeu? Não resolve. A questão de fundo continua a ser a mesma. O que é que se faz depois de colocar as múmias da dívida na pirâmide do Banco Central Europeu? Continua a ser o mesmo problema. Porque a próxima dívida já só pode ficar em jardim zoológico. Já não há mais pirâmides para pôr as múmias. Ora, o problema, na prática, significa uma coisa muito simples. O dinheiro é uma convenção. Agora já com o risco adicional das bitcoins. Portanto, nós podemos convencionar sobre o dinheiro aquilo que quisermos. Não altera em nada o problema real da economia em concreto, que a moeda pode disfarçar, mas não pode esconder definitivamente. Isto é, a economia não pode ser mumificada e colocada numa pirâmide. A economia vai ter de continuar a ajustar-se às mudanças, que vêm de onde? As mudanças vêm do Oriente. Isto é, a economia chinesa, a economia indiana, as Coreias, ou melhor, a Coreia do Sul, mas também a zona do Pacífico, vai aproveitar esta paralisia europeia e americana para ocupar posições. Mas aqui, antes de irmos a essa parte geoestratégica, olhando ainda para o BCE e para a dívida, acha que a Alemanha alguma vez deixaria converter essa dívida em dívida perpétua? Que era um péssimo exemplo que ia passar para os países e para a falta de reforma dos países, a falta de reforma nesses mesmos países, a começar para a Itália, Espanha e Portugal. O Camilo, a Alemanha é o primeiro especialista em anulação de dívida. Portanto, não tem que nos surpreender que, se a Alemanha tiver como prémio conduzir a unificação europeia, aceitará seguramente que italianos, espanhóis, portugueses possam anular a dívida. Está a falar de uma união política, ou seja, uma federalização da Europa, é isso que quer dizer. Não, é com uma contrapartida, que é aceitar a subordinação voluntária à orientação alemã. Pois. É tão simples como isso, mas não é por mau caráter dos alemães, é por erros e pouca virtude dos outros. E falta de visão dos outros também, falta de visão. Jorge, qual é o teu entendimento nesta matéria? Não só em relação à conversão de dívida, bem como o apoio ou não que a Alemanha pode vir a dar a um projeto destes? Dá-me uma nota histórica. O professor Salazar, quando chegou ao governo, fez uma emissão de dívida perpétua.
Sim, acabámos de pagar há pouco mais de 20 anos, ou à volta disso. Sim, não, mas era perpétua, portanto pagámos Sim. porque havia essa possibilidade de o fazer, mas fez essa emissão. Há uma dimensão que temos que introduzir neste nosso debate, que é o seguinte, que é verdadeiro que não é possível pagar as dívidas que estão a ser acumuladas pelos países relativamente à pandemia num período muito curto, parece evidente, porque isso significaria tributar de forma significativa os cidadãos ou o Estado abandonar a sua intervenção com despesa pública. E, portanto, eu diria que as opiniões públicas não estão preparadas para isso. Mas para discutirmos este tema, eu talvez gostasse de introduzir aqui uma outra dimensão, não é uma outra dimensão, uma outra perspectiva. O BCE está a fazer a união política da Europa. Porquê? Porque o BCE, através do euro, como é óbvio, através da moeda única, está a dar recursos a todos os países, quer eles tenham ou não os recursos para fazer face à pandemia. E, portanto, isto que poderia ser um debate a nível europeu, de que é quem é que paga o quê e a quem, e quem é que fica a dever o quê e a quem, está a ser feito através de um Banco Central. Ou seja, há um momento em que o Banco Central vai ter uma situação em que, pelo andamento da economia, vai verificar que essa dívida não é possível ser paga. E, portanto, não é possível ser paga, e então a questão que se põe é, mas então, onde é que fica a pirâmide do Joaquim com as múmias? Tem que ficar em alguém. Bom, fica parqueada no Banco Central. Mas aí vai aparecer uma arbitragem, uma disputa entre países. Porque cada país vai pôr que dívida perpétua? Toda a dívida? Qual é a parte que se pode eternizar? E, portanto, é um debate que vai nascer naturalmente. Agora, não tenhamos dúvidas. Nós entramos para o euro e para manter uma moeda estável, forte, de acordo com os padrões de economia e com todos os estudos, que era uma taxa de inflação na ordem de 2%, significaria que os Estados não se podiam endividar acima de 60%. E nós estamos em 130, 140. A pergunta é quantas gerações é que vão ter que suportar este diferencial entre 60 e 140? São 80% do PIB. Este 80% tem que ficar nas mãos de alguém. Vamos imaginar, fazer um raciocínio mais... Vamos imaginar que esta dívida era toda emitida, esta dívida pública portuguesa era toda emitida e era toda comprada por portugueses. Significava que uns portugueses não pagavam aos outros. Camilo, tu andavas a poupar uma vida para o Joaquim emitir dívida, o Joaquim emitia dívida e fazia a despesa que entendia e depois chegava ao pé de ti e dizia, olha Camilo, tenho muita pena, está aqui mais, mas não te posso pagar agora. Ora, isto era uma luta entre portugueses. O que é que tu fazias? Uma milícia, ias atacar de certeza o Joaquim mais as suas tropas, dizendo, epá, por favor, arranja maneira de me pagar. Ora, isto no Banco Central não se passa assim. Não é desta forma. E, portanto, é uma outra forma que é muito mais interessante para os países que não querem fazer reformas. É que vão criar um imposto, ou podem vir a criar um imposto, que é um imposto de inflação, em que, obviamente, perdem todas as pessoas que têm poupanças, perdem os pensionistas, perdem quem tem os rendimentos mais ou menos... Eu só estou para ver os alemães traumatizados com 2 guerras mundiais com hiperinflação a terem que levar com esse espectro agora. Por isso é que vos faço a pergunta sempre se a Alemanha vai deixar acontecer. Não, porque o Banco Central... Não, Camila, não é assim tão linear, porque a Alemanha decidiu, com a França, fazer a União Europeia. Não pode fazer movimentos políticos que
que levem a uma ruptura dentro da União Europeia. Qual é o problema de Portugal? O problema de Portugal é que este balão de oxigênio só tem servido única e exclusivamente É verdade. para continuarmos a Sem fazer ocultar reforma. e a não dizer a verdade aos portugueses, Pois. que é, nós estamos a viver com um bolo, comemos todos os dias um bolo, mas a fatura do bolo ainda não chegou a casa. E estamos agora a dizer ao tipo que nos forneceu o bolo e que emitiu a fatura, não, mas os senhores podem esperar na eternidade, que é uma dívida perpétua. A pergunta é, mas quem é que depois nos vai oferecer mais bolos? Pois. Mas ninguém nos oferece bolos. Portanto, viver com os próprios recursos tem uma particularidade. Significa que os países têm que ter capacidade de poupar. Quando nós falamos em poupar nestes programas, as pessoas dizem assim, mas como é que é possível poupar com 600 euros por mês? Eu só quero dizer às pessoas que a China, que tem um rendimento per capita muito abaixo do nosso, miserável, E poupa 35%. e poupa 35%. E Pois é. porquê? Porque a China não tem o Estado Social que nós temos, apesar de ser um país comunista e socialista, em que muitos dos nossos políticos se revêem, na prática não tem Estado Social nenhum. As pessoas morrem sem ter acesso a hospitais, não têm as pensões que nós temos e, portanto, as pessoas fazem o quê? Fazem a poupança. Ora, nós tiramos essa responsabilidade. Deixem-me só dizer uma coisa que ontem ouvi e que pareceu interessante para este debate. Tens 35 segundos. O problema das sociedades atuais e da política atual é de ter puxado tanta responsabilidade para o coletivo, que é para o Estado, que as pessoas se tornaram individualmente irresponsáveis. E, portanto, ninguém quer saber do valor do jantar. Porque se eu não vou pagar, porque alguém vai pagar o valor do jantar. Exatamente. E, Bom, portanto, esse é o problema que nós temos na sociedade como um todo. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim a excelente contribuição que deram para tentarmos perceber estas questões. Quero lembrar às pessoas que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem vindo à produção do Grupo Sendis, Validata, que faz software de gestão para empresas. Às 2.800 pessoas estavam em direto há bocadinho. Eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre, que é estas que vão ver o programa, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, também não sabe porquê, não é? Aquilo que houve aqui não vem mais sítio nenhum. Não se esqueça que esta semana ainda vamos ter o Mel Talks, eu e o Jorge vamos conversar com o Miguel Paiás Maduro na quinta-feira pelas 18 horas. Quanto a nós, daqui a uma semana estaremos de volta e eu, pessoalmente, amanhã às 8 da manhã, voltarei aqui ao contacto consigo. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.